Primeira coisa que nós precisamos para criar o nosso Forms é ter um e-mail do Google. Então você pode criar o seu e-mail do Google. O meu já está em português, mas para você mudar a linguagem é só vir aqui em todas as configurações, escolher aqui português do Brasil. Então feito isso, você vai lá embaixo e salva, né? Aqui já está salvo, eu não fiz nenhuma configuração. Agora nós vamos aqui nesses 9 pontinhos que tem no canto superior direito e vamos ver aqui que tem uma série de aplicativos que nós podemos utilizar. Então, com a nossa conta de Gmail, já vem a nossa conta do YouTube. Se você abrir aqui, você já tem uma conta de YouTube. Você pode utilizar o Google Meet, você pode utilizar o Blogger, você pode fazer chamadas na sala de aula, você pode criar um site do Google. Isso tudo são funcionalidades que já vêm gratuitas junto com o seu e-mail. É lógico que elas têm algumas limitações por ser a versão gratuita, mas se você quiser fazer uma assinatura, você tem várias possibilidades. Mas com a versão gratuita dá para fazer muita coisa. Por exemplo, nós vamos clicar aqui no Drive. Nessa versão gratuita do Drive, deixa eu tirar essa pasta. Nessa versão gratuita do Drive, você tem aqui 15 GB de espaço. Você pode utilizar para colocar seus arquivos, cabem muitos arquivos aqui. Você pode utilizar para colocar vídeos, aí já não cabem tantos vídeos, e fotos já não cabem tantos, rapidinho o seu espaço acaba. Mas para colocar textos, isso aqui cabe muita coisa. Quando você clica em novo, abrem aqui as opções. Você pode criar uma pasta, você pode subir um arquivo que está no seu computador, você pode subir uma pasta completa, cheia de arquivos que já esteja lá no seu computador. Você pode criar um documento, e aqui é interessante que se você precisa fazer um documento coletivamente, aqui você pode compartilhar. Você precisa dar um nome, ou pelo menos eu gosto de dar nomes. Você pode compartilhar esse documento de forma restrita, ou seja, apenas as pessoas que você autorizar, que tiver um e-mail aqui nessa lista, que vão poder ver esse documento. E você pode compartilhar também de forma que qualquer pessoa que tenha o link veja esse documento. Essa pessoa, você pode autorizar que ela apenas leia, que ela comente ou que ela edite. É preciso tomar muito cuidado quando você coloca um editor no seu documento, porque essa pessoa ela pode apagar tanto o conteúdo quanto o próprio documento. Então, são cuidados que nós precisamos ter quando fazemos o compartilhamento dos nossos materiais. Mas vamos voltar aqui. Você vê que aquele documento que foi criado, ele está com o nome aqui. Quando você olha aqui em cima, na parte superior esquerda, perto do ícone de documentos, você já aparece o nome que eu dei. Lembra que eu digitei naquela caixinha? Então, esse nome já aparece aqui. Eu vou só dar uma atualizada na página. E você veja que o nome já está aqui dentro do Google Drive com o nome que eu dei aqui. Então, sempre dê nomes que sejam significativos. Uma outra sugestão que eu dou para vocês, que é uma coisa que eu sempre adoto, é colocar tudo em pastas. Aqui eu posso criar uma pasta. Então, essa é a nossa aula
de criação de forms. Então eu vou colocar todo o material que nós utilizarmos nessa aula, tudo que for feito nessa aula, eu vou deixar dentro dessa pasta. Porque a qualquer hora que eu voltar, que eu precisar, eu posso encontrar facilmente. Eu posso, inclusive, compartilhar essa pasta depois com vocês. Se tiver, se eu colocar, por exemplo, vídeos, algum material interessante aqui, eu posso compartilhar essa pasta com vocês. E aí vocês vão ter acesso a tudo que tiver aqui dentro dessa pasta. Por isso também que é importante, que aí a pessoa só tem acesso dentro daquele pedacinho, dentro daquela pastinha que eu compartilhei. Vamos então criar o nosso formulário Google. Eu posso criar, como eu disse, o documento, posso criar uma planilha, posso criar apresentações. Hoje nós vamos criar o formulário. É só clicar e ele já abre. Eu vou dar um nome para ele. Eu dei um nome para ele. Eu venho aqui em cima, lembra? Aqui está o ícone do Forms e aqui eu dou 2 cliques, pronto. Ele já assumiu esse nome. Eu gosto de atualizar porque às vezes ele dá um delay e não atualiza cá na pasta. Então vejam bem. Então dei 2 cliques em cima do nome, ele já colocou o nome aqui em cima. Eu posso colocar uma pequena descrição aqui. E essa descrição é muito importante, é sempre bom você se identificar, explicar por que que você está pedindo para essa pessoa preencher esse formulário. Eu particularmente sou uma pessoa que não respondo formulário se eu não saber, se eu não souber quem fez, para que está sendo feito. Então, isso é muito importante. Aqui em cima, no menu superior, nós temos algumas funcionalidades. Nós temos, por exemplo, se nós clicarmos nesse godê aqui, nós podemos personalizar o nosso formulário. Eu posso escolher um tema, eu posso escolher a letra que eu vou utilizar, eu posso escolher. Eu gosto da Montserrat, que é uma letra fácil de ler, tanto na tela grande quanto na tela pequena. Você pode escolher as cores do seu formulário, mas depois quando a gente coloca a imagem, ele sugere outras cores, né, que são as cores do tema. Desculpa. Agora eu cliquei aqui em escolher imagem. Eu posso escolher uma imagem dessas ou inserir. Então vocês vejam que ele já mudou as cores para que eu possa selecionar. Ele mesmo já dá aqui a sugestão de cor. E aqui nesse olhinho eu posso visualizar como o meu formulário está ficando, qual que é a aparência que ele tem. A pessoa que vai receber vai visualizar dessa forma. Voltando aqui na minha tela, você pode colocar uma série de configurações aqui. Eu particularmente sugiro que vocês deixem o mais simples possível. Vocês podem escolher outras cores, se quiser colocar um vermelhão aqui, enfim. Mas eu sugiro que vocês deixem o mais simples, o mais leve possível, que é para não ficar cansativo, né? A informação que realmente interessa é o que está dentro do formulário. Eu vou só colocar uma imagem que eu já criei, que já está aqui no meu computador.
Então ele já colocou a imagem que eu escolhi. Se eu visualizar, então essa é a aparência que ele está agora. E vamos então à criação do formulário propriamente dito. Assim, aqui esse enviar é exatamente isso, é quando eu termino de fazer o formulário que eu quero compartilhar com outras pessoas, eu vou clicar aqui em enviar. Aqui fica marcado, aqui é onde eu marco se se é obrigatório coletar os e-mails. Então, a hora que a pessoa abre o formulário, o próprio Google já identifica o e-mail da pessoa, já coloca ali. Aqui eu posso enviar por e-mail, se eu colocar os e-mails das pessoas aqui, a hora que eu clicar em enviar, isso já vai direto com o anexo no formulário, o assunto, esse será o assunto do e-mail, e eu posso colocar aqui uma pequena mensagem. Eu posso compartilhar o link direto, sugiro que vocês utilizem a URL curto, porque é menor a possibilidade de erro se a pessoa copia, cola, enfim. E se você vai incorporar isso em um site, vocês podem, no próprio Google, vocês podem ter o seu site, o seu site gratuito no Google, vocês podem incorporar esse formulário dentro do site. Ou seja, a hora que a pessoa abrir o site, o formulário já está lá. Ela não precisa clicar em link, não precisa fazer nada. Você pode compartilhar pelo Face, você também pode compartilhar pelo Twitter. Então, isso aqui é quando eu clico em enviar. Aqui também eu posso fazer uma cópia, por exemplo. Eu estou fazendo esse formulário aqui. Terminei de fazer esse formulário para os meus alunos, da turma A, por exemplo. Só que eu tenho outras 3 turmas. E o formulário que eu preciso, as perguntas, são basicamente as mesmas. Então, eu não preciso fazer esse formulário 3 vezes. Eu vou clicar aqui em fazer uma cópia. Eu vou colocar aqui, que é para a turma 1. Então, esse é o formulário da turma A. Ele já está aqui dentro da minha pasta. Eu mando fazer uma cópia. Então, pronto, eu tenho o meu e-mail aqui, ele foi copiado exatamente igual. Se eu voltar lá no meu Drive, eu agora vou ter 2 formulários. Eu tenho aqui pode ser da turma B, esse aqui da turma A, o outro da turma C. Então, normalmente eu faço isso depois que eu já terminei, depois que eu já acertei tudo, já está tudo certinho, conferido, já conferi a ortografia. Ao invés de fazer 3 formulários iguais para 3 turmas diferentes, eu simplesmente vou lá e copio o meu formulário depois que já está tudo prontinho e só renomeio esse formulário para as minhas turmas. Então, aqui está o meu formulário da turma A. Quando eu terminar aqui, eu só faço uma cópia, renomeio para a turma B e encaminho. Aí eu gero o link, né, de cada um dos formulários, eu vou gerar o link para a sua respectiva turma. Eu posso imprimir esse formulário, posso adicionar colaboradores, né, que são pessoas que podem apagar questões, são pessoas que podem apagar inclusive o próprio formulário. Aqui, como eu disse, para você colocar dentro de um site, você embedar. Esses complementos aqui, isso aqui vale muitas aulas, porque tem muita coisa aqui. Nós vamos ter outras oportunidades de voltar aqui. E atalhos de teclado, para quem gosta de utilizar atalhos de teclado, vocês podem também configurar aqui, programar. Aqui, depois que tiverem respondidos, as minhas respostas vão ficar aqui. E depois que as minhas respostas estiverem aqui, eu posso transformar essas respostas numa planilha e baixar para o meu computador. E aqui eu posso configurar, por exemplo, para criar um teste, para
gerenciar como as respostas são coletadas e protegidas. Eu posso enviar para os participantes uma cópia das respostas. Eu posso permitir que a pessoa, depois que enviou a resposta, se ela viu lá, nossa, coloquei uma informação errada, ela pode voltar e editar. Então eu posso configurar isso aqui. Eu posso limitar a uma resposta, ou seja, depois que a pessoa respondeu uma vez, por exemplo, se é uma inscrição para um curso, é interessante que você deixe isso aqui marcado, porque a pessoa vai ocupar uma vaga, então ela tem direito a uma resposta, a um envio. Aqui eu posso gerenciar como que as respostas são apresentadas, ou seja, deixar que as pessoas vejam a resposta de todo mundo. Não vai ter a identificação das pessoas, mas ela vai poder ver o que outras pessoas responderam. Então tem uma série de configurações aqui, que vocês precisam realmente abrir isso aqui, vocês precisam ler isso aqui, vocês precisam experimentar cada uma dessas possibilidades aqui e ver o que é que realmente é mais interessante para vocês, o que realmente vale a pena vocês utilizarem, porque tem muita coisa mesmo. Então vamos aqui, continuando o nosso passeio aqui pelo nosso formulário. Nós temos as questões, né? Como eu já disse, nós temos essas opções aqui de questões, de resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, upload de arquivo, escala linear. Eu vou tentar fazer um passeio aqui por cada uma dessas opções, tá? Aqui eu posso importar perguntas, né, dentro do Google Docs. Se eu tiver esse documento formatado lá, tem uma formatação específica, eu já posso importar o meu questionário todo pronto. Vamos dizer que seja uma prova, por exemplo. Eu posso formatar as questões lá no Google Docs e depois, ao invés de ficar digitando uma por uma, pergunta por pergunta, resposta por resposta, eu só importo o meu arquivo do Docs completinho e aí o meu formulário também já fica pronto, completinho. Aqui eu posso adicionar títulos e descrições dentro do formulário. Aqui eu posso adicionar imagens, eu posso adicionar vídeos e também eu posso dividir esse formulário em seções. Então, esse aqui foi um passeio pelo nosso Forms, para nós conhecermos, né, qual que é a apresentação, quais são as possibilidades que ele nos dá. E a partir da próxima aula, nós já colocamos a mão na massa.